no nosso chat o link de chamada, tá? Para emissão de certificado de vocês. A gente vai colocar agora no começo, coloca no final também, tá? Vocês precisam preencher ele só uma vez, inclusive. E, bom, começando me apresentando, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Amanda. Eu sou professora do Programa de Língua Inglesa da Unesp, né? PLIU, a gente chama. E hoje, agora essa palestra, né? A gente vai estar falando das diferenças do TOEFL ITP com o TOEFL IBT, né? Mas antes de a gente começar, eu queria também apresentar o programa para vocês. É importante que vocês conheçam ele, né? A gente está já há bastante tempo com o programa. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, que é inclusive o lugar onde vocês conseguem ter acesso a todas as informações do que a gente vem fazendo e tudo mais, tá? Então, esse aqui é a site do Programa de Língua Inglesa da Unesp. Se vocês forem na página do IBILSE, tá? Vindo aqui geralmente lá na parte de baixo, aqui, vai ter aqui o Idioma Sem Fronteiras. E aí vocês vão chegar também na página do PLIU, tá? Vai estar aqui junto com o CLDP e tudo mais. Então, ele surgiu, né, o Programa de Língua Inglesa da Unesp surgiu em 2017, ok? Junto com o Idioma Sem Fronteiras. A gente já atendeu bastante gente, né? A gente atende a Unesp toda. Entre as coisas que a gente já fez e faz, né? A gente oferece disciplinas optativas online para graduação. Agora a gente está tendo uma de Reading Comprehension, tá? A gente também teve uma disciplina de escrita acadêmica para pós-graduação. O apoio, né, a oferta de disciplinas em língua inglesa da pós-graduação mesmo. Cursos preparatórios para TOEFL, né, conversação, formação de professores, que é onde eu me encaixo. Também expansão de projetos de telecolaboração, como o Teletandem, e também desenvolvimento de pesquisas e publicações científicas, tá? Inclusive, eu também estou fazendo isso. Então, aqui, né, nossas ações, melhorar o nível de proficiência de toda a comunidade da Unesp, a capacitação, né, de inglês para docentes de pós-graduação e também do ERI, Escritório de Internacionalização, produção de artigos científicos, expansão, né, como o Teletandem, e a melhoria da infraestrutura dos centros de línguas da Unesp, que também está acontecendo. Recentemente foi o de Assis, se eu não me engano, tá? Bom, isso era o primeiro de tudo. Sim, então eu vi que estava tendo coisa aqui no chat, fui ver. Bom, deu tudo certo. Durante agora essa palestra, né, vocês podem ir mandando suas perguntas no chat, se quiserem, quando eu perguntar, né, se vocês tiverem alguma pergunta, podem abrir o microfone para falar também. E que mais? E no final eu também vou abrir para mais perguntas, tá? Se ficar alguma coisa. Bom, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela, tá bom? Para a gente começar, de fato, falar, então, agora das diferenças do TOEFL ITP com o TOEFL IBT, né? As diferenças entre as provas de TOEFL que existem. Bom, segundinho.
E aqui, ó, a Paula acabou de enviar para vocês no chat, tá bom? O link para certificado. Não se esqueçam de responder, ok? Então, aqui, hoje falando agora da diferença de TOEFL ITP e TOEFL IBT, tá bom? Vamos começar, então, primeiro falando para que serve o TOEFL, né? O TOEFL é uma das provas que servem para comprovar a proficiência do inglês, né? Além dela, outra muito bem conhecida também é o IELTS. E o TOEFL a gente pode usar para placement, a gente pode usar, né, para scholarship programs, então, para programas em que tem editais abertos e pedem a proficiência no inglês, né, trabalhos, seja também para intercâmbio acadêmico e tudo mais, né? Sempre importante lembrar que essa nota é válida por 2 anos, tá? E, bom, eu vou comentar, né, a estrutura, assim, da prova, das duas provas, antes de entrar em detalhes, né, sobre elas, assim, as questões em si e tudo mais. Começando com o TOEFL IBT, né? O TOEFL IBT é uma prova, né, que ela geralmente é em formato online, tá? Há muitos anos atrás ela era em papel também, agora ela é só online, tá? Antes, inclusive, a gente fazia online nos centros de aplicação, agora existe o Home Edition, então você consegue fazer online e de casa, tá? Ela tem a duração ali de 3 horas aproximadamente, um pouco mais, porque ainda tem, né, o período de preparação, apresentação dos seus documentos e tal. E a pontuação dela, né, vai de 0 a 120, ok? Então, em relação à estrutura dessa prova, a gente tem 4 sessões: reading, listening, speaking e writing, ok? A gente vai ter o reading com uma duração ali de mais ou menos 1 hora, né, entre 54 e 72 minutos, entre 30 e 40 questões, né? Então, a gente vai ler ali passagens de textos e geralmente de caráter acadêmico, tá? E responder as questões que são colocadas. O listening a gente vai ter aí também mais ou menos quase 1 hora, entre 40 minutos e 1 hora, com 28 a 39 questões, tá? A gente responde, né, essas questões de acordo com o que a gente escuta. Elas são discussões em sala de aula ou então também pequenas palestras, tá? Brief lectures, pequenas palestras. Essas conversas, classroom discussions, pode ser entre alunos e professores, no ambiente acadêmico que ele se dá. Aí o speaking, a gente tem 4 tarefas, tá bom? Em que a gente vai estar falando primeiro de um tópico familiar e depois discutindo em cima do que a gente leu ou ouviu, tá? Então, das últimas 2 sessões, eles colocam lá de novo o excerto ou então o pedaço do listening, para depois a gente falar em cima disso, discutir. E depois, por último, a sessão de writing, a gente tem 50 minutos e 2 tarefas, tá? Então, são 2 essays, são 2 redações, tá? A gente ou lê uma passagem ou escuta, né, também das sessões anteriores, e aí depois a gente escreve a nossa resposta, tá? Aí, o TOEFL ITP. O TOEFL ITP ele é um pouco mais curto, ele tem ali aproximadamente 2 horas de duração, acaba ficando 2 horas e meia para apresentação de documentos e tudo mais, ok? E a nota total dele vai de 310 a 677 pontos. Depois eu comento do CEFR, ok? A gente vai ter 3 sessões para o TOEFL ITP, vai ser Listening, Structure e Reading.
vocês vão ver que tem algumas diferenças entre o listening e reading do TOEFL IBT para o TOEFL ITP, ok? O listening do ITP, ele tem 35 minutos, tá? E 50 questões. Esses 35 minutos, inclusive, ele é contínuo, geralmente é um CD que toca, e não tem como você, por exemplo, todo mundo vai acabar terminando essa prova no mesmo tempo, entendeu? A parte de sessão de listening, né? Não tem como voltar, o áudio não para, são 35 minutos ininterruptos do áudio, né, para essas 50 questões. A gente responde aqui short conversations, então são perguntas bem curtas, long conversations e lectures, tá? Aí, na parte de structure, são 25 minutos e 40 questões. E a gente tem dois tipos de pergunta, né? Primeiro seria o fill in the blank, e depois a gente teria que encontrar ali a parte incorreta de uma sentença, de uma frase, tá? E aí, no reading, a gente vai ter 55 minutos para 50 questões. A gente vai ler passagens também de caráter acadêmico, como no TOEFL IBT, e responder a questões, tá bem? Uma coisa importante, né, é que, como é uma prova de proficiência, a gente consegue fazer essa relação com o CEFR. CEFR é a Common European Framework, tá? Então, de acordo, né, com a pontuação que você tira ali, você vai estar com uma descrição do seu nível de proficiência, né? Então, aqui, né, a partir menos que 42 é A2, a partir de 42 para cima é B1, 72 para cima é B2 e 95 pontos para cima é C1. Outra coisa importante que não está aqui é que cada sessão é dada nota de 0 a 40, né? E aí o seu total, né, de pontos vai ser a soma dessas 4 sessões, tá? E aí você vai ter lá a quantidade de pontos e onde você vai encaixar com esse Common European Framework, que eu já vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Em relação ao TOEFL ITP, né, a gente tem essa pontuação um pouco diferente. Cada sessão ela é pontuada de 31 a 67 e o reading a 68 pontos, tá? E aí, para o cálculo dessa nota final, né, que é desses números de 300 a quase 700, você faz a soma das 3 notas de listening, structure, reading, faz vezes 10 e divide por 3, tá? E aí você chega, então, nas notas aqui. Então, a partir de 332 é um A2, 460 é um B1, 543 é um B2 e 627 um C1. Repito que é muito importante, a prova, né, elas aí vão ter suas diferenças aqui, esse é o nosso objetivo hoje, eu passar essas diferenças para vocês, e vocês vão ver, né, que, tipo assim, seja lá, né, qual o motivo de você estar buscando uma prova de proficiência, né, é importante olhar, seja no edital de que você está participando, seja, né, a pessoa que está pedindo, a instituição que está pedindo a comprovação, né, do seu nível de proficiência, é importante ver lá, né, qual que eles aceitam, qual prova eles aceitam e qual que é o nível que eles querem que você apresente, tá? Porque isso varia, geralmente, de edital para edital, de propósito para outro propósito, tá? E o que é, então, esse CEFR, ok? Ele é, então, um quadro comum de referência para línguas, tá? Ele é um padrão, né, que é utilizado para descrever as habilidades linguísticas. Então, ele dá aí uma descrição geral, né, do que cada nível ali, né, vai de A1 a C2, então A1, A2, B1, B2,
C1, C2, ali das habilidades linguísticas, tá? O A1 e A2 seria o básico, né? Basic User. Depois, B1, B2 seria o Independent User. E C1, C2, Proficient, tá? Então, aqui vocês têm essa descriçãozinha que eu trouxe aqui para vocês, A1, A2. Eu vou ler aqui o B2, porque geralmente o B2 é o nível que... geralmente ou é o B1 ou o B2 que eles pedem, né? Na maior parte dos editais e tudo mais. O B1, né, ele é capaz de compreender as questões principais quando é usada uma linguagem clara e estandarizada, né, e os assuntos que lhes são familiares. Então, temas abordados no trabalho, na escola, nos momentos de lazer. É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo, nesse caso, inglês. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre os assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. E pode descrever experiências, eventos, sonhos, esperanças, ambições, né? Expor brevemente razões justificativas, né? Para uma opinião ou um projeto. Enquanto que o B2, né, ele é capaz de compreender as ideias principais em textos mais complexos, sobre assuntos concretos e abstratos, né, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar com certo grau de espontaneidade com falantes nativos, sem que haja tensão de parte a parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da atualidade, vantagens e desvantagens e assim por diante, tá? Então, ele o independent user, né, é aquele que consegue ali, né, se comunicar, compreender não só o do dia a dia, mas também, né, em temas que lhe são de interesse, da sua área de especialidade e assim por diante, tá? Aqui também tem o C1, C2. E acho que é muito importante a gente falar nos tópicos que a prova de TOEFL traz, tá? Existem aí alguns tópicos que eles vão abordar, tá bom? Em que são tanto acadêmicos quanto da vida acadêmica, tá? Esses aqui, né, tratando dos tópicos acadêmicos, como, então, a parte de arte, teatro, dança, arquitetura, assim por diante, humanidades, com filosofia, ciências sociais, política, as outras ciências, biologia, saúde, genética, energia, oceanografia, literalmente todas as áreas de estudo aqui cabem, tá? Mas aí a gente às vezes fica meio apreensivo, tipo, eu, por exemplo, sou da área de letras, linguística, literatura. Aparece alguma coisa de paleontologia, por exemplo. Eu fico tranquila, porque ok que é mais fácil se eu tenho conhecimento prévio, né? Mas tudo o que é de caráter acadêmico na prova, ele também é introdutório, tá? Então, palavras que sejam específicas, né, daquela área, geralmente são ali contém a definição no meio do texto, no meio do áudio, ou então, né, fazendo aí a conexão entre as coisas, você consegue chegar no significado, tá? A gente também vai ter, então, né, a vida acadêmica, falando sobre aulas, cronograma, pré-requisitos, tarefas, professores, viagens de campo, etc. Tá? A parte administrativa também, então, moradia dentro e fora, o estudar no exterior, as regras, os estágios, por exemplo, a inscrição em alguma coisa, assim por diante, tá? E também as atividades no campus, tipo clubes, comitês, ambientes sociais. Então, literalmente aqui entra tudo que
tudo que é possível de fazer no campus, né, tipo, da nossa vida acadêmica, cabe aqui, tá? E então a gente também vai ter tópicos gerais, né, falando aí sobre empreendedorismo, meio ambiente, comida, língua, computação, mídia, objetos, né, até com a própria descrição de objetos, informações pessoais, planejamento, administração de tempo, compras, recreação, transporte e trabalho. Entre tantas outras, né, nessa vida, tipo, tópicos gerais também estão incluídos nessa prova, tá? Bom, antes de eu entrar aqui falando agora, né, das sessões de cada uma dessas provas, deixa eu ver aqui as perguntas. O Vitor já respondeu aqui. É isso mesmo, tá, gente? O TOEFL IBT geralmente é o mais aceito nos editais, por ele ter as 4 sessões, tá? De listening, speaking, writing e listening. Acho que eu falei as 4. Acho que não repeti nenhuma. Mas geralmente eles aceitam mais de uma prova, tá? Então, nessas que eles aceitam mais de uma prova, é legal vocês conhecerem a prova para poder escolher qual que vocês preferem fazer. Sempre falo isso. Mais alguma dúvida em relação a essa parte mais estrutural, assim, né, introdutória da prova, de temas e tudo mais? Posso dar continuidade? Ok. Eu vou continuar, então. Bom, primeiro de tudo, então, eu vou trazer aqui a sessão de listening. Trouxe cada uma das sessões. Trouxe primeiro listening, depois structure, depois reading, né, que daí dá o fim das 3 sessões de TOEFL ITP. E aí depois eu vou comentar a sessão de writing e speaking do TOEFL IBT, tá bom? Então, em relação ao listening, né? O que a gente tem diferença de uma prova para outra? Né, já que é uma sessão que é uma sessão em comum dessas provas. No TOEFL ITP, a gente vai ter 3 partes, né? Como eu falei, são 35 minutos ininterruptos, né? Quando é feita pessoalmente, é um CD que você escuta. Agora que a gente tem a versão online para ser feita em casa do TOEFL ITP, você tem a opção, né? Agora que você está escutando, de se você... Todo mundo começa no mesmo horário, mas se você quiser, né? Tipo, você escutou o áudio e você conseguiu responder a pergunta em menos tempo do que o tempo do áudio de espera e começar o próximo, você pode se adiantar e começar o próximo. Não tem como você segurar e escutar de novo, por exemplo. Né? Mas tem como você adiantar e já clicar ali para continuar, né, a ouvir essas questões. Então, por exemplo, a parte A são 30 questões, né, de conversas curtas, são short conversations, tá bem? Essas conversas, elas são geralmente, tipo, muito cotidianas, de temas do dia a dia mesmo, em que são geralmente 2 pessoas falando, e tipo, é um bate-bola. Eu falei, por exemplo, conversando com uma amiga, falando, could you feed my cat this weekend while I am away visiting my parents? Então, né, você pode dar comida para o meu gato nesse final de semana, enquanto eu, né, tô fora visitando meus pais. E aí a pessoa responde, yeah, sure, I am available, I don't know, during afternoons. E aí ela diz, então, tá disponível para o período da tarde, e eu respondo, ok, então, né, tipo, vou deixar a chave em tal lugar, sabe? E aí você vai ter uma pergunta, né, para essa conversa.
Então, você vai escutar, né, a conversa, que é curtinha assim, bate-bola, escuta a pergunta e aí você vai ter aproximadamente 12, 15 segundos para escolher a sua alternativa, tá? Toda a prova do TOEFL ITP você vai ter ABCD. E quando é feita em papel, né, a gente não pode anotar nada no nosso caderno de questões, tá? E é importante, né, que como a gente tem pouco tempo, a gente tem poucos segundos para fazer a nossa escolha, né, é importante que a gente já passe a resposta para a folha de gabarito, tá? Escutou, você, inclusive, no caderno de perguntas, você não lê a pergunta, você só escuta a pergunta, tá? Você lê as alternativas, escolhe e já passa pro gabarito, né? Como ele é rápido e tudo mais, a gente não tem tempo de ficar voltando nas questões e, por exemplo, escolher no textbook e depois ter tempo de passar para o gabarito. Não dá tempo de fazer assim. O ideal é que todas as sessões vocês já façam isso, né? Tipo, decidiu ali no textbook, já coloca lá no gabarito a sua escolha. Amanda, eu quero fazer o TOEFL ITP, mas eu vou fazer ele na versão online em casa. Fica ainda mais fácil porque a escolha é direto na tela. Você clica na alternativa na tela e já tá tudo certo, tá? Depois você chega no final da sessão, você tem lá o gabarito para conferir se você ainda tem tempo. E aí você continua, tá? A parte B do listening do TOEFL ITP são long conversations. Geralmente, isso aqui é um geralmente, tá bom? São 2 conversas e 4 questões. E essas long conversations podem ser, tipo, geralmente no ambiente acadêmico, né? E é entre, tipo, um professor e um aluno, entre professores, entre aluno funcionário, entre funcionários professores, tá? Então, todas as relações ali e conexões possíveis dentro do campus, elas podem aparecer nessas long conversations, tá? E aí, essas 4 questões. Na parte C, né? Das talks e lectures, a gente vai ter, então, são pequenas palestras, pedacinho de aula, sabe? Sempre, como eu falei, em caráter introdutório, né? E aí vocês vão ter, geralmente, 3 lectures e 4 questões, ou 4 lectures e 3 questões para cada, tá? Os áudios aqui, tipo, a parte A, como eu falei, são short conversations, elas duram no máximo 30 segundos. As long conversations vão ter aí uma duração um pouco maior de 1 minuto, né? E as talks, lectures, 1 minuto e meio, 2, tá? Um pouco mais longo. Então, esse é o listening do TOEFL ITP, tá? Agora, o listening do TOEFL IBT. Ele é um pouco diferente, a gente vai ter 2 tipos de listening, tá? A gente vai ter conversations and lectures. Então, as 2 vão estar, né, também nesse contexto acadêmico, principalmente. A gente vai ter 3 a 4 lectures, de 3 a 5 minutos cada, tá? E 6 questões para cada uma. E aí, depois a gente vai ter 2, 3 conversas com 2 falantes, tá? É literalmente conversa entre 2 pessoas. E 3 minutos, ok? Com 5 questões para cada conversa. Uma coisa que é importante eu comentar, né? Por exemplo, Amanda, essas 2 conversas, 4 questões, como funciona? A gente, na parte B do TOEFL ITP e nesses conversations do TOEFL IBT, a gente escuta a conversa, né? E aí a gente escuta as questões, tá? Então, a gente escuta a primeira questão daquela conversa, tem ali os 15 segundos para a gente escolher a nossa alternativa, escuta a próxima, 15 segundos e assim por diante, tá? Até acabar. Talks, a mesma coisa, tá? Aqui, as talks as talks e as lectures, tá? Tanto do TOEFL ITP e do TOEFL IBT,
vão ser desse mesmo jeito. A gente escuta, né? E aí depois a gente escuta as questões com esse período aí de silêncio de 15 segundos para fazer a nossa escolha, tá? Bom, deixa eu ver aqui se vocês estão com dúvida nessa parte, antes de eu continuar para a próxima sessão. Eu não sei se a gente vai conseguir disponibilizar os slides para vocês, tá? Mas as lives vão estar salvas no nosso canal do YouTube. Então, vocês vão conseguir ver, né, os slides lá também, né? Quando eu transmito lá e, tipo, compartilho minha tela aqui, aparece lá também, tá? Vou compartilhar aqui de novo. Vamos lá. Que tipo de questões aparecem no listening, né? Tanto falando aqui, né, do TOEFL ITP quanto do IBT. A gente vai ter GIST questions, que são perguntas que vão estar perguntando ali sobre a ideia principal, tá bom? Daquela conversa. Então, what is the topic of the conversation? What is the main idea? Ok? Detalhes. Então, tipo, detalhes como, que horas que tal coisa acontece. Detalhes, às vezes, que não são explicitamente falados, né, que a gente tem ali que fazer uma inference, né, acaba se juntando aqui detail com inference. A atitude, né, attitude questions, são aquelas que a gente tem que identificar a atitude do falante, né, tipo, ele se posiciona de uma maneira como? Às vezes é para dar um motivo, sabe? Tipo, ele concorda, ele discorda, né? A função daquilo lá é passar uma informação, um recado, pedido de ajuda, né? A organização do que se é falado, né? E making inferences aí são tirar conclusões daquilo que você escuta, tá? Então, essas aqui são os tipos de questão de listening. Eu vou parar de compartilhar aqui só para eu abrir para vocês uns exemplos de questão, tá bem? Eu abri só no final, vou abrir agora. Que eu acho que vai ser mais proveitoso. E, inclusive, eu vou colocar esses links aqui no chat depois para vocês, tá? Não se preocupem. Então, aqui. Do IBT e do ITP. Vou compartilhar aqui para vocês. Então, aqui, tá? Essa aqui é o site oficial do TOEFL ITP, da ATS. Se vocês colocarem isso no Google, vocês vão encontrar. E eu vou colocar o link aí para vocês. Aqui nesse Sample Task Questions, tá? Na seção de listening, para mostrar para vocês, né, como que essas questões aparecem, que tipo de perguntas aparecem, tá? Eu não vou fazer as questões com vocês, mas eu vou mostrar para vocês, tá? A gente tem aqui, inclusive, essas directions, tá? Falo e repito sempre para todo mundo que, né, tá se preparando para o TOEFL, se familiarizem não só com as questões da prova, mas com as direções da prova, tá? Porque toda prova de TOEFL que você vai fazer, você vai escutar essas directions, tá? Então, vocês vão escutar isso aqui. In the listening comprehension section of the test, you will have the opportunity to demonstrate your ability to understand spoken English. E continua. Eles dão um exemplo de questão, inclusive, aqui, tá? Eles dão um exemplo. Como vocês podem ver, vocês só têm escrito as alternativas, não tem escrito como é que fala? A pergunta, tá? No textbook. E aí,
como vocês podem ver aqui, as conversas são muito curtas. Se vocês têm 12 segundos de tempo para escolher, né, a sua alternativa, você tem 10 segundos de conversa. Se a gente olhar aqui, né, que eles têm a transcrição, né, o homem pergunta, should I lock up the computer lab now before I go home? E a mulher responde, don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. E aí o narrador pergunta, vocês viram? O homem fez essa resposta, a mulher respondeu, e o narrador está passando a pergunta já, fazendo a pergunta da questão 1. What will the woman probably do? Né? Se a pergunta é, o homem pergunta, eu devo trancar, né, a porta do laboratório de computador antes de eu ir para casa? A mulher está dizendo, não se preocupe, eu ainda vou ficar aqui por um tempo e posso check it on my way out, seria, tipo, fazer isso na hora que eu for embora, né? O que ela provavelmente vai fazer, né, seria lock the computer lab later, ok? Então, a gente tem aqui esse tipo de pergunta, às vezes, sabe? Pensando aqui no que eles provavelmente vão fazer nessa parte A, tá? Na parte B, vocês também têm as directions aqui para long conversations e tudo mais. Então, aqui, por exemplo, esse áudio aqui tem 1:50, ele provavelmente tem 1 minuto e 40 de conversa, né? E aí você tem, então, aqui, né, um homem e uma mulher conversando, o Professor Adams, que é ela, né, e Larry, provavelmente um estudante, né? E aí aqui eles estão falando de internships e tudo mais, né? Sobre que ele gostaria, né, estaria interessado em um internship no museu da universidade, né? E aí eles vão conversando nesse tópico, tá? A pergunta 4, né, que é a primeira pergunta, é what do the speakers mainly discuss? Isso aqui é uma guest question, tá? O que eles estão discutindo, né? Então, provavelmente seria aqui, né, work opportunities for students, só do que a gente viu ali, tá? E assim continua. Essa outra pergunta é uma pergunta de detalhe, do porquê que ele tá disappointed, né? E o disappointed é a atitude do falante, né? Aí aqui, né? What will be displayed in the exhibition at the University Library? Outro detalhe, né? Então, são esses tipos de pergunta. Da parte C, aí vocês, como podem ver, também é mais longo, ok? Quase um pouco mais de 2 minutos de... esse aqui é as directions, perdão. Aqui. 1 minuto e meio da parte da palestra, tá? E é só o professor falando, tá? Ele fala que hoje eles vão falar the yawn, que é o bocejo, tá? Então, ele abre aí, né, o tópico da palestra e vai discorrendo sobre, ok? E aqui, né, por exemplo, what is the speaker's main point? Main point é main idea, main todas as coisas. Aqui, de novo, a gente tem uma guest question, tá? Então, são esses tipos de perguntas que vão aparecer. Por exemplo, aqui, né, qual que é a razão fisiológica para o bocejo, né, que é citar. E essa outra aqui, que é de acordo com o falante, né, porque os hipopótamos geralmente, né, bocejam. Então, são aí detalhes que você vai tendo que escutar durante o áudio, tá?
Deixa eu ver aqui se vocês estão com dúvidas dessa parte do listening. Aqui. O Vitor já mandou a parte de frequência. Amanda, tem duas perguntas no chat aqui que eu vou precisar da sua ajuda. Primeira pergunta é da Ana Carolina. Ela quer saber se sempre tem a transcrição do áudio na prova online do TOEFL IBT. Não, não tem. Na realidade, nunca tem. Esse aqui tá com a transcrição, porque é um material de sample questions. Então, nesse material, eles dão a transcrição para vocês, de fato, conhecerem a prova, né? E se precisarem ali, olharem exatamente o que está sendo dito, tá? Nas provas, tanto do ITP quanto do IBT, a gente não tem a transcrição do áudio. Na parte de listening, a gente só vai ter mesmo na nossa frente as alternativas. Tanto o áudio quanto as perguntas, a gente escuta só, tá? Certo. A Júlia Meira quer saber se tanto o TOEFL, IBT quanto o ITP, eles têm a validade de 2 anos. Sim, os dois têm validade de 2 anos. E E sim, a a Júlia pergunta... eu Fábio quer acabei de saber abrir da aqui. pergunta narrada, isso. Ela é apenas narrada, ela não é escrita, tá? O que faz sentido, né? Porque é um teste de listening. Então você tem que realmente provar que você entende o inglês falado, né? Sem a ajuda do texto escrito. Exato, exatamente. Então a gente escuta até mesmo a própria pergunta, a gente acaba escutando. É assim, uma dica que eu dou, porque assim, são 35 minutos que você está ali escutando, né? Eu diria que assim, é de fato focar, sabe? Porque se a gente divaga por algum tempinho assim, às vezes a gente pode perder alguma informação, né? Então, vai depender de cada um. Eu, por exemplo, eu gosto de, tipo, respirar fundo e falar, ok, agora eu vou fazer isso, sabe? Tipo, sabe quando você entra em flow? Até existe essa teoria de entrar em flow, eu tento entrar em flow. Então, é uma possibilidade, tá? E embora, né, o TOEFL inglês é dos Estados Unidos, pode ser que apareça sim algumas outras variantes do inglês, tá? Tanto no ITP quanto no IBT, pode acabar aparecendo ali tanto de qualquer outro lugar que tenha o inglês como língua oficial, tá? Bora lá Acho que então. vale lembrar também, só para acrescentar, que não é um inglês, por exemplo, não é aquele sotaque, aquela coisa de, sabe, realmente uma pessoa do sul falando, uma pessoa do norte falando, não é aquele sotaque verdadeiro, natural, ele é sempre uma coisa mais editada, seria tipo um sotaque de jornal nacional, sabe, um sotaque mais artificial, mais Sim, programado. exato, ele é um pouco mais programado, principalmente na parte de directions, ele é sempre a mesma voz. Inclusive, eu vou compartilhar aqui o som do meu computador. Vou colocar para vocês escutarem só, tipo, a pergunta que é o narrador que faz. Para vocês, por exemplo, vou colocar essa primeira aqui que a gente viu. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Então é isso, gente. Vocês conseguiram escutar? Espero que sim. Então, tipo, geralmente é nesse nível de qualidade de áudio que vocês vão ter, tá? Tanto no TOEFL ITP quanto no IBT. E é nesse nível. A voz do narrador é sempre esse narrador aí, que vocês vão escutar na prova, tanto o IBT quanto o ITP. E aí, né, as vozes que são trazidas para a hora de falar vão estar, né, podem ir variando, ok? Beleza. Bom, agora vamos ver aqui a parte de listening do TOEFL IBT, tá? Aqui vocês têm
alguns practice sets, ok? Que seriam simple questions. A questão é, aqui a gente tem o script, a gente não tem o áudio, ok? Antes, inclusive, eles davam um áudio. Agora é só a transcrição. Mas, como vocês podem ver aqui na transcrição, tá? Vocês têm aqui, por exemplo, a long conversation, né? Entre, então, estudante e pessoa que trabalha lá na biblioteca, né? Librarian. Então, aqui eles vão discutindo e tudo mais. E aí você tem, né, answer the questions. E aí você vai escutar ali as perguntas e escolher entre A, B, C e D, tá? Aqui ela segue. A única diferença é essa. No TOEFL IBT, a gente, embora tenha, na maior parte, perguntas só de múltipla escolha, a gente pode ter questões em que são múltipla escolha, mas que a gente tem que escolher duas. Por exemplo, essa aqui é uma delas. Choose two answers, ok? Então, isso acontece, por exemplo, aqui na parte de listening, tá? Inclusive, também, às vezes, a gente escuta um pedacinho da conversa de novo, para, né, eles vão perguntar, tipo, o que aquela pessoa quis dizer quando disse, e aí você escuta de novo, tá? Né? E aí, por exemplo, yep, that's the idea, né, que seria, então, aqui, né, a conversa toda, I will have all the resources, all the books and information I need right here in one place. E aí, ela responde, yep, that's the idea. Então, que, né, that is what we intended. A ideia é que você encontre, né, todos esses recursos, livros, informações em um só lugar, na biblioteca, tá? Então, esse é um tipo diferente de questão que aparece, né, do TOEFL ITP para o IBT. Bom, vamos voltar aqui agora. Dúvidas da parte de listening, que agora eu vou passar para a parte de structure. Acho que não. Qualquer coisa, vocês podem perguntar no final também, tá? A parte de structure e written expression, como vocês podem ver, a gente tem duas partes nessa mesma sessão. A gente tem a parte de structure e a gente tem a parte de written expression, tá? São 40 questões, vocês têm 25 minutos para responder, tá? A parte de structure são as 15 primeiras questões, tá? São 15 frases, e aí você vai ter um pedacinho em branco, tá? E aí você vai ter que, então, fill in the blank. Você vai completar, né, essa frase com uma das 4 alternativas, aquela que você considera correta, tá bom? A parte de written expression vai ser o resto das 16 a 40, as outras 25 questões, em que você vai ter a frase completa, tá? Ela não tem espaço em branco, ela tá completa, só que ela vai ter algumas palavras, ou grupo de palavras, que vai estar sublinhado, né? E marcado ABCD. E aí você vai ter que decidir qual dessas sublinhadas não está correta. Ou seja, na parte de structure, a gente completa com a correta. Na parte de written expression, a gente escolhe qual daquelas palavras ou grupo de palavras é incorreta para aquela frase, né, gramaticalmente falando. Então, para, né, isso ficar um pouco mais palpável, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Um exemplo de cada. Ali a gente tem, geysers have sometimes been compared to volcanoes, they both emit hot liquids from below Earth's surface. E aí a gente tem algumas escolhas, despite, because, in regard to, as a result of, né? Então, aqui a gente vai ter que relacionar essas duas partes, né, da frase. Então, aqui eu tenho geysers
são, às vezes, comparados com vulcões, né? E aí aqui vai conectar, porque aqui a gente tem uma outra frase, né? A gente tem completo também, ó. Né? Eles, os dois, né, emitem líquidos quentes debaixo, né, da superfície da Terra. A minha escolha, então, seria because, do porquê que eles são comparados. Porque geysers e são comparados a vulcões, né? Porque os dois emitem líquidos quentes né, que vêm debaixo da superfície da Terra. No caso, um é a água fervente e o outro seria lava, né? Então, aqui a nossa escolha seria because, que completaria corretamente essa frase. E aqui, guppies are sometimes called rainbow fish due to the bright colors of the males, né? Aqui, a nossa escolha seria, então, a letra A, né? Porque quando a gente diz que algo se chama, algo se denomina, né? A gente vai usar called. Guppies are sometimes called rainbow fish due to the bright colors of the males. Importante lembrar aqui, você não tem que saber qual que é o correto, qual que é a forma correta, como corrigir a frase. Você tem só que identificar qual que é a incorreta, qual que teria que mudar para que ela, de fato, se tornasse correta, ok? E aí, nesse caso, é A. Tranquilo até aqui? Ok. Falando de reading, agora, reading, assim como listening, é uma sessão que a gente tem tanto no ITP quanto no IBT, né? Então, na parte de reading, vai ser para, né, ver o quanto a gente, né, lê e compreende de materiais usados no ambiente acadêmico. Então, elas geralmente trazem temas, por exemplo, eu já li questões em que o tema era sobre leis de divórcio, já li sobre estrelas, asteroides, sobre... Ai, tanta coisa, gente. Sobre tipos de árvore, tá? Tipo, aparece muita coisa mesmo. E como vocês viram lá nos tópicos, a gente falou, né, dos tópicos da prova de TOEFL, pode aparecer, assim, de qualquer área mesmo, tá? Elas geralmente são 3 ou 4 passagens de texto. Aqui tá falando 700 palavras. Isso é para o TOEFL IBT, tá? O TOEFL ITP também são textos consideravelmente longos, mas acaba variando ali entre, tipo, 600 e 700 palavras, eu diria. Às vezes eles são um pouco mais curtos que do IBT. E aí você vai ter, geralmente, então, 10 questões por passagem. Pode ser que em alguma você tenha 11 e outra 9, sabe? Mas geralmente são ali 10 questões por passagem. E, né, como no TOEFL ITP, são... como é que fala? São 50 questões, geralmente são 5 passagens de texto. Pode ser que sejam 4, e aí tem mais questões por passagem, tá? Então, varia ali entre 4 e 5 no TOEFL ITP, TOEFL IBT 3 e 4. E como eu falei, né, elas são de níveis, são acadêmicos, tá? Mas elas são de caráter introdutório. Tudo que a gente escuta que tenha caráter acadêmico também vai ser introdutório, né? Pode ser, como eu também já falei, de qualquer tema acadêmico, tá? E, assim como eu já falei, tá até escrito aqui, don't worry if you're not familiar with the topic of the passage. All the information you need to answer the questions will be included in the passage, tá? Então, todas as informações que você precisa para responder vão estar ali escritas, tá? E, bom, que tipos de questão a gente tem, né, da parte de reading? A gente vai ter de GIST questions também, que são ali, né, de main ideas,
detail questions, que podem ser detail tanto de stated details, então algo literalmente citado, explícito, quanto unstated details, então é algo que você tem que, tipo, deduzir, que aí junta com inference, né? Organização das ideias, né? Então, ali de como está o encadeamento das coisas. Nessas organization questions, aparece às vezes de tipo, em quais linhas está tal informação. E aí, nas opções A, B, C, D, vai estar lá, linhas 4 a 7, linhas 10 a 12, e assim por diante, tá? Pronoun reference questions, então elas vão estar perguntando ali aquele termo, aquele pronome a que ele se refere, tá? E também o tom, propósito ou curso daquele texto. Então, em que matéria da faculdade esse texto poderia fazer parte? Qual que é o propósito desse texto? Qual que é o tom dessa passagem, tá? Perguntas desse tipo. E eu vou mostrar aqui para vocês, assim como eu fiz com o listening, o texto, né? E também algumas questõezinhas. Se a gente vier aqui, nos sample questions, na parte de reading, esse aqui do TOEFL ITP, tá bem? A gente tem aqui, por exemplo, então, um textinho, aqui com 40, um pouco mais de 40 linhas, mas se fosse colocar ele na página inteira, ele daria 20, tá? Isso aqui é um pouco mais curto do que a gente encontrou na prova, tá bem? Na prova é um pouquinho mais longo. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui primarily discusses, esse aqui é uma gist question, a main idea, tá? Aqui, em que ele pergunta, né, que é a palavra it, na linha 5, se refere a quê, né? Então, esse aqui é um pronoun referent. Aqui, né, seria, according to the second paragraph, os 84 milhões de galões de óleo podem viajar por canos, né? A cada dia, semana, mês ou ano, né? Esse aí é provavelmente stated detail. Aqui, resting on, a gente tem vocabulary questions também. Esqueci de colocar lá. Eu coloco para vocês antes de disponibilizar. A gente vai ter, então, essas palavras, assim, quando tem closest meaning, então tá aí, né, trabalhando com vocabulário. Eles vão perguntar também essas questões em que a gente tem que achar a exceção. Então, falou tudo isso menos tal coisa, tá? Ou qual que é a incorreta? Como se fosse, tipo, qual que é a falsa, sabe? E aí também aqui outra de closest in meaning, que é vocabulário, como eu disse. Aqui provavelmente uma inference, tá? E aqui, de novo, vocabulary. Tá? Então, vocês podem ver, elas vão variando, mas elas vêm perguntas nesse tipo. Aqui, ó, a organização. Onde na passagem o autor, né, mostra o termo de layer of soil. Então, seriam camadas de solo, que sempre se mantém congelada, né? Então, e aí você vai escolher em qual linha que essa informação está, tá? Então, aí a parte de organização. Agora, aqui da parte de reading do TOEFL IBT. A gente tem, então, aqui 6 parágrafos, como você pode ver, ele é um pouco mais longo, tá? Os do TOEFL... Perdão, gente. Os do TOEFL ITP, eu diria que eles têm mais ou menos, tipo, esses 4 primeiros parágrafos, tá?
Como eu falei, ele é um pouco mais curto que o IBT, mas um pouco mais longo do que tá aquele na Simple Question. E aí, né, depois disso, inclusive, acontece de vocês terem, quando não está definido no texto, no TOEFL IBT, isso só no TOEFL IBT que acontece, você tem aqui como é que fala? O significado da palavra, tá? Geralmente de termos técnicos, tá? Então, aqui, por exemplo, de novo, uma que é exceto, tá? Aqui, palavras, então, de novo, vocabulário, o que não é mencionado, então, exceto, de novo, o que se pode inferir de, tá? Então, inference questions. Então, geralmente são nessas coisas, mas como eu disse para vocês já, as perguntas do TOEFL IBT mudam para o TOEFL ITP. O TOEFL ITP a gente só tem uma pergunta e 4 alternativas. Aqui a gente tem também a pergunta e 4 alternativas, mas pode ser que a pergunta peça para a gente selecionar mais de uma, tá? Ou então até mesmo aqui, olha, em que a gente teria que encaixar. Peraí. Missing a sentence. Exato, tá faltando uma sentença. Então, onde a gente encaixaria essa sentença nesse parágrafo? Tá vendo? Então, a gente tem algumas questões um pouquinho diferentes, tá? E aqui, ó, selecionando 3 respostas. Né? E aí a gente tem mais de A, B, C e D. Ok? Tem de A a F. Então, como vocês podem ver, tipo, o tipo de pergunta é o mesmo, o formato dela muda um pouco, tá? Assim como o tamanho do texto. Mas o conteúdo do texto, o tipo de texto é o mesmo para as duas. E o tipo de questão também, ok? Bom, a gente já falou, então, de listening, de structure e reading, que são da parte do TOEFL ITP. Já falei do listening também, do TOEFL IBT. Então, agora eu vou falar do speaking, tá? O speaking do TOEFL IBT e do writing. O speaking, nesse caso, ele, né, vai estar pedindo, então, são 4 tarefas, né? Então, são situações que você encontraria tanto dentro da sala de aula quanto fora, né? A primeira pergunta, ela é uma independent speaking task. Então, ela vai pedir para, tipo, com as suas ideias, suas próprias experiências, você responda a uma pergunta. Tá? Ele pode estar falando, tipo, descreva a sua cidade natal, quanto como, tipo, qual que é a sua opinião sobre download de arquivos pela internet, sabe? Coisas assim. As questões de 2 a 4, elas são integrated speaking tasks. Então, elas vão pedir que você combine as skills. Então, você pode combinar ali listening e speaking, listening, reading e speaking, ou até reading e speaking, ok? Como você faria mesmo numa sala de aula. Então, você escutou, né, o que o professor disse, e aí você vai discutir alguma ideia. Ou então você leu, né, um texto, e aí você vai discutir aquela ideia, tá? Então, você geralmente tem ali de 15 a 30 segundos de preparação antes de você responder, e cada resposta, né, tem que estar entre 45 e 60 segundos de resposta ali, tá? Vou mostrar aqui para vocês, dessa parte de TOEFL IBT, também algumas sample questions, que eu sei que tem aqui. Aqui.
Então, aqui, por exemplo, em que a gente tem no Independent Speaking Practice, né? Então, por exemplo, a gente tem essa pergunta aqui. Do you think it's better to take risks or to be cautious? Ou, então, tipo, se arriscar ou tomar mais cuidado, né? E aí, então, você vai ter aqueles 45, 60 segundos para desenvolver sua resposta. Eu, por exemplo, falaria, it's better to take risks sometimes, because they would be great for you to challenge yourself and also to grow, for example, to take a new job at a new place, even if you have not the same stability as you had in your previous work, you could maybe get to know a different area that you're interested in working and be rewarded, like feeling good with what you do. Então, você vai literalmente falar por que você prefere um ou outro e dar ali a sua opinião, as suas razões para aquilo com as suas opiniões pessoais mesmo, tá? Então, dá detalhes, exemplos para transformar, né? Tipo, ser claro, né, na sua resposta. Porque aqui não tem resposta correta, tá? E outra coisa importante é falar que esses áudios, né, o nosso speaking, ele é dado nota tanto com inteligência artificial, quanto como professores treinados e, né, certificados para isso. Então, ele passa por essas duas instâncias, tá? Não é só um, nem só outro, ok? Voltando, então, aqui agora para falar sobre o writing, ok? No writing, a gente vai ter duas tasks, né? Uma vai ser independent e a outra vai ser integrated. Então, a integrated você vai ler ou escutar um pedacinho né, ler uma passagem, ou escutar um pedaço de lecture, e aí você vai ter ali 20 minutos para responder aquilo que você leu ou escutou, tá? Então, você lê, escuta, tem uma pergunta, e aí você desenvolve um textinho, tá? Muito importante pensar aqui que essas escritas, elas são formais, né? E pedem de você ali uma estrutura de essay. Então, sempre introdução, desenvolvimento, conclusão, pelo menos, tá? E aí, na Independent Writing Task, vai ser um essay baseado nas suas experiências pessoais e opiniões pessoais, num tópico que eles estão passando lá, tá? E aí você tem 30 minutos. Uma coisa interessante de eu comentar é que no TOEFL IBT, você pode tomar nota, tá? Por exemplo, eu já fiz o TOEFL IBT, eu fiz não na Home Edition, eu fiz num centro de aplicação. Lá, eles me colocaram num computador, eu tinha um headset, então, tipo, eu escutava e tinha um microfone aqui, e eu tinha um lápis e papel, né, em que eu podia anotar coisas se eu quisesse, desde o listening até o final do writing, ok? Cada sessão eu poderia anotar, usar aquele papel ali. E depois eu não levava esse papel eles jogam fora, né? Tipo, não levo ele. No TOEFL ITP, a gente não pode anotar nada no nosso textbook, tá? A gente não tem nem muito tempo, a prova acaba sendo muito rápida. O nosso conselho, inclusive, é passar, né, todas as nossas respostas diretamente para a nossa answer sheet. Então, direto ali para aquela folha de papel. No Home Edition, isso eu posso falar porque eu fiz o TOEFL ITP do Home Edition, então fiz em casa, né? Você podia, se você tivesse uma lousa branca, fazer anotações.
mas aí, né, tipo, se você tivesse, você teria que falar com o aplicador, né, que estava ali supervisionando, e aí tinha, tipo, todo o protocolo, né, você poderia anotar, mas, né, e aí você tem que apagar tudo na frente do aplicador e tudo mais, tá? Então, essa coisa de não poder anotar no TOEFL ITP parece estar mudando, mas ainda não mudou, tá? Então, seria essa, eu acho que uma das diferenças, assim, chave entre o TOEFL ITP e o TOEFL IBT, tá? Então, o que muda de uma para outra são as sessões, né? Até mesmo nas sessões comuns a gente tem ali as coisas que mudam um pouco, como do listening e do reading, que eu mostrei para vocês. Mas os tópicos sempre são os mesmos, tá? Sempre vão ser esses mesmos tópicos. E tanto o ITP quanto o IBT são aceitos aí para proficiência. É sempre importante e legal vocês estarem olhando para ver, né, qual está sendo pedido. Se eles aceitarem tanto um quanto o outro, escolham aquele que vocês se sentem melhor, tá? Eu, por exemplo, gosto muito de fazer o IBT. Mas, por exemplo, em relação a preço, né, também tem isso, porque são provas pagas, o ITP é mais barato que o IBT, por exemplo. Então, esse aqui é mais barato que o outro. Né? Além do tempo, né, total da prova muda um pouquinho também, e da forma em que é dada a nota também muda um pouco, ok? Mas as duas funcionam para o que elas propõem, tá? Que é ali um certificado de proficiência, ok? Então, vou mandar aqui para vocês os links do que eu usei aqui. E aí eu abro para perguntas para vocês, gente, ficarem à vontade, que vocês tiverem de dúvida, eu estou aqui para responder. Vou mandar aqui no chat. Amanda, o Andrei tinha perguntado anteriormente se existem algumas estratégias na hora de fazer cada sessão, tipo assim, dicas que podem ajudar na execução, para não se embananar, para não se perder, para não tentar abraçar o mundo e acabar, né? Sim, e a hora que a gente vê o tamanho da prova, a gente se assusta, né? Então, Andrei, respondendo a sua pergunta, sim, né? Tem aí estratégias que a gente pode usar, que inclusive a gente vai acabar trazendo aqui durante esses webinars, a gente vai trazer algumas, não tem como a gente passar tudo, mas o que der para a gente passar, a gente vai estar passando. Do que eu posso falar? Vou falar das duas provas. Em relação ao listening, né? Como eu falei, era estar ali naqueles 30, 35 minutos da prova, né? Presente mesmo, para poder, assim, falar, ok, agora, nesse momento, vou entrar em flow aqui e escutar aqui todas, né? Escutar tudo, né? Vai acontecer, somos humanos, é normal a gente se perder ali em pensamentos, às vezes, que nos atrapalham, né? Estar nervoso também tem aí, né, os seus efeitos na hora que a gente está fazendo a prova. Então, o conselho mesmo para a parte de listening é tentar entrar em flow ali, né? Presença plena, tipo, de prestar atenção e com calma, sabe? Porque por mais que a hora que a gente falar, são 15 segundos para escolher a pergunta, a alternativa é pouco, mas dá tempo, tá? Em relação ao structure e o written expression, né? Dá para ver, assim, que as perguntas, elas começam um pouco mais simples e elas vão ali ficando um pouco mais complexas em relação às perguntas mesmo, as estruturas da frase, né? Por exemplo, no structure, começa com frases de um período só.
e depois ali vão adicionando mais períodos, né, e tudo mais. Então, para a parte de structure, por exemplo, eu gosto de ver o que está faltando na frase. Tipo, eu olho de fato a estrutura da frase e, tipo, vejo, ok, está faltando um verbo. Aí eu olho as minhas alternativas, quais são verbos? Aí eu vou, geralmente eu encaixo na frase e vejo qual, né, ali seria a correta, né? Vou por eliminação. Enquanto que no written expression, que eu tenho que identificar ali a incorreta, eu vou na mesma. Eu leio a frase do jeito que ela está escrita. Acontece às vezes, pelo menos comigo, isso é pessoal meu, de na hora que eu tô lendo, a hora que eu leio aquilo ali, já me soa estranho. Aí a hora que eu paro para ver, tem, por exemplo, um substantivo no lugar de onde deveria ter um verbo. E aí eu tenho certeza, então, que é aquela ali é a minha escolha. Né? Em relação ao reading, a gente vai ter, inclusive, mais tarde nessa semana, na quarta-feira, eu vou falar do reading. Eu vou trazer aqui técnicas de skimming, scanning, tá? E também estratégias gerais, por exemplo, ler primeiro as perguntas, tá? E depois ler o texto em si, tá? Isso é muito legal. E em relação ao writing, por exemplo, e ao speaking, né, que são aí específicos do TOEFL IBT, é usar aquele papel que você tem mesmo. Tipo, antes de escrever, faz um brainstorm e aí você coloca, tipo, aí, que ideias eu vou colocar em tal lugar. Na introdução eu vou falar esses 3 pontos aqui, e aí no meu desenvolvimento é essa aqui, o meu suporte dessa ideia principal, e aí eu vou concluir com isso aqui, sabe? Então, tipo, você faz um negócio bem simples mesmo, tipo, tópicos. Um brainstorm, tópicos, só para organizar suas ideias antes de escrever. E no speaking também, tipo, desse tópico aqui, o que para mim é pertinente? Às vezes era, no meu caso, quando eu fiz a prova, era só um amontoado de palavras ali que estavam ali de acordo com aquele tópico e que me ajudou a nortear na hora da resposta, sabe? Eu escolhia, às vezes, se eu tinha muita ideia no papel, eu circulava 3, falava, vou focar nessas 3 ideias aqui, que são minhas razões para a pergunta, sabe? Para dar suporte para ela, tá? E em relação a qual seja mais complicada, né? E quanto tempo precisa a pessoa fazer inglês para fazer a prova, isso é muito subjetivo, tá? Por exemplo, se vocês me perguntarem, Amanda, você prefere fazer o TOEFL ITP ou o TOEFL IBT? Eu prefiro o IBT, que tem as 4 habilidades. Mas porque eu gosto de writing e speaking. Tem gente que não, e aí prefere fazer o ITP. Tem a questão também do dinheiro, porque o ITP é mais barato do que o IBT. Inclusive, da última vez que eu fui fazer, eu preferi o ITP, né? Então, tipo, eu acho meio difícil falar qual que é mais complicado, porque é muito subjetivo. Tem gente que tem muita facilidade no listening, enquanto tem gente que tem muita facilidade no reading, enquanto que tem gente que tem muita facilidade em grammar. Então, vai depender qual que é a sua facilidade e qual que é a sua dificuldade, sabe? Qual que são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E aí, né, se você tem vontade aí de fazer a prova, olhar, né, com calma aí para, tipo, a sua parte forte, você não negligenciar ela, né? Sempre continuar ali mantendo, e os pontos que tem ali como melhorar com estratégias, com estudo, também, né, melhorar, né, que provavelmente vai, onde você mais encontra dificuldade, vai ser a parte mais complicada para você. E enquanto ao tempo, né, de se fazer inglês para a prova, não tem, tá? Você pode fazer a prova em qualquer momento, né? Se você tem um objetivo, tipo, vou fazer essa prova porque eu quero participar desse processo de intercâmbio aqui, que está me exigindo um B2, tá?
se programa, eu diria, né? Criar ali um programinha de estudo, tipo, minha nota que eu gostaria de atingir é essa aqui. Deixa eu fazer um simulado para ver, tipo, inicialmente como é que eu tô. Faz o simulado, vê quanto que você tirou. E aí, a partir disso, você vai ali procurando o que possa te ajudar. Criar vocabulário é muito importante para essas provas, né? Então, tipo, aí eu aconselho tanto ler e escutar coisas que vocês gostam já. Então, tipo, a área de vocês, não sei, tem alguém aqui que seja da área de biologia. Procura escutar coisas da sua área, né, de caráter acadêmico, seja por TED-Ed ou TED, sabe? As TED Talks são ótimas para isso. Até mesmo qualquer outra palestra que você encontra no YouTube tem muita coisa, tá? E que mais? Podcasts, coisas assim, leituras de como é que fala? Leituras de artigos da sua área em inglês, artigos de jornal, ok? Blogs, muda a língua do seu celular para o inglês, né? Se é o inglês que vocês estão, né, procurando aí a prova de proficiência, muda a língua do seu celular, que aí você vai ler tudo. Você vai no Facebook, você vai ler as coisas em inglês, você vai, tipo, tudo em inglês, né? E em relação ao podcast que eu poderia indicar, tem um que eu gosto muito, mas porque eu me interesso por assuntos de psicologia. E aí tem um podcast que fala tópicos gerais, assim, sobre isso, que chama Shut Up Brain Podcast. Ele é muito interessante, você encontra em todas as plataformas, e inclusive alguns deles são baseados em textos, artigos acadêmicos, e aí se você entra lá no site do cara, ele dá o link para o artigo. Então é legal, às vezes você já consegue juntar aí o que você estava escutando com uma coisa para ler, sabe? Então, eu diria isso para vocês, né, tipo, praticarem, né, essas habilidades das provas de todas as maneiras, com coisas que vocês gostam, desde séries, músicas, até com coisas mais específicas aí, né, tipo, da área acadêmica, tá? E vou escrever aqui, chama assim, ó. Shut Up Brain. É esse aqui, tá? E aí é isso. Quais outras dúvidas vocês têm? Gostariam de Amanda, eu saber? queria aproveitar a deixa e te pedir para compartilhar um link de acesso para os slides. Teve uma aluna que Sim, pediu antes um link para acesso de leitor. já vou fazer isso agora. Um segundinho. Aqui, share. Viewer, link. Prontinho. Aqui. A Tati perguntou da aplicação do ITP pelo Unesp, né? Como quem está na Unesp aí já há mais algum tempo, sabe que 2017 até 2019 existia o Idioma Sem Fronteiras, junto com o Ministério da Educação, certo? O qual eu também participava. E aí a gente tinha aplicações do TOEFL ITP gratuitamente, tanto para pessoas da graduação, da pós, professores, funcionários, todo mundo da comunidade da Unesp, né? Atualmente isso não acontece mais, então essas provas, elas, do jeito que existiam, não existem, né? O que acontece é que a CapsPrint, né, existe um dinheiro da CapsPrint na Unesp, né, com a reitoria de pós-graduação, e aí a pós-graduação, né, a reitoria de pós-graduação
fez a escolha de pegar uma parte desse dinheiro e investir em provas de TOEFL ITP para os alunos que fossem, né, os bolsistas aí da CAPES e precisavam, né, e precisam entregar a nota de TOEFL, entende? Aí, nesses casos, né, junto com o curso que a gente teve nesse último semestre, o pessoal pôde fazer a prova, tá? Então, isso aí foi, tipo, é uma ação específica da Unesp e da Pró-Reitoria a Reitoria de Pós-Graduação, tá? Não é do PLIU, exatamente, não é da Unesp inteira, né? Infelizmente. O que tem, né, a gente está com um desconto para o TOEFL ITP. Para fazer o TOEFL ITP, vocês entram em contato, vocês escreverem no Google Master Test, TOEFL ITP, Master Test, TOEFL ITP, vocês vão encontrar o e-mail em que vocês mandam falando, eu tenho interesse em fazer a prova do TOEFL ITP, vai lá, vocês já falam, né, sou estudante funcionário da Unesp. E aí, sim, o desconto, eu não sei quando ele acaba, agora eu sei que ele está em vigor, e é para o ITP online, tá? Exatamente isso, porque a prova do ITP atualmente tem sido feita remotamente e em casa, tá? E aí é isso, lá na hora que você está fazendo a inscrição, você tem um lugarzinho, né, de colocar a parte de desconto, você coloca que é da instituição da Unesp e funciona. O valor da prova de TOEFL ITP é aproximadamente R$300 com o nosso desconto. 310, 317, alguma coisa assim, tá? A prova do IBT já é mais cara que isso, porque ela é em dólares, tá? E, por exemplo, quando você vai marcar a prova, você consegue marcar a prova para meses depois. Então, por exemplo, eu marquei esse ano, eu fiz a minha prova esse ano, eu marquei ela em junho e fiz ela em agosto, tá? Eu tinha datas até de setembro. Então, a hora que você manda o e-mail para fazer a prova, que você tem interesse e tudo mais, tem esse processo aí, vocês têm lá as datas disponíveis, ok? Alguma outra dúvida? Desse tema para agora?